Sejam bem-vindos a este programa especial. Eu chamo-me Cláudia Nesterenko e hoje tenho uma convidada especial que nos vai falar sobre este encontro de mulheres que vai acontecer na Quinta da Ribeirinha, no Tujal, já no próximo sábado. E ninguém melhor para falar sobre este encontro do que a Bispa Cristel Tadeu. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Fico muito contente de ter aceito o nosso convite para falarmos sobre este encontro. Sim. As expectativas estão em grandes, Sim. porque já é a segunda edição. Já é a segunda. Antes de nós passarmos mesmo para falarmos um pouco do que é este programa, para quem nos está a assistir, que se calhar acabou de conhecer o canal e não conhece quem é a Bispa Cristel, quem é a mulher Cristel? Quer a versão curta ou comprida? Se calhar a melhor Mais curta, versão. né? Em primeiro lugar, é melhor dizer que sou holandesa, né? Por causa do sotaque. Entretanto, eu sou casada com o apóstolo Jorge Tadeu, já há uma quantidade de anos. Podemos fazer a conta, mas pronto, não é precisa. E, entretanto, o que é que eu digo mais? Quer dizer... A Bispa é muito conhecida por falar sobre família. Como é que surgiu essa ideia de falar para as famílias? Foi assim, eu ouvi as outras pessoas a falar. Eu lembro uma vez que eu pensei assim, eu não me importava falar sobre as famílias. Se era algum assunto que eu tinha que falar, talvez era um assunto interessante. Só passou pela minha cabeça. E aí acho que passou uma semana e meu marido disse, por que é que tu não falas sobre a família? Eu, ok. Eu que não gostava muito de falar, né? Não gostava Ainda muito mais de em falar. português também, não era? Mas em português era uma ótima desculpa. Eu Pois. podia que eu não posso falar porque o meu português está com falhas. Né? Mas, entretanto, eu já aprendi que no final da conta isto é um segredo. É um segredo porque a pessoa tem que estar com muita atenção e sabendo que eu vou falhar, eu sempre falo alguma palavra errada, então eu tenho que tocar atenção, então estou mais concentrado naquilo que eu digo. E realmente já ao longo de todos estes anos que fala sobre família, a Bispa também tem livros que falam sobre este tema. Tem vários livros, o primeiro que eu escrevi foi Antes de Casar, Olhos Abertos, e depois de casar então os olhos fechados, mas o título é só Antes de Casar, Olhos Bem Abertos. E depois então escrevi mais um livro sobre a mulher. Mulher não limita a Deus, né? Porque muitas vezes nós mulheres, não só as mulheres, mas mulheres, acho que em específico, muitas vezes limita a Deus. Eu não posso fazer isto, estou muito ocupada, tenho muito trabalho. E muitas vezes nós não acomodamos de uma maneira de viver, fazer coisas, porque achamos que nós não podemos. Então não limita-se, não limita a Deus, porque Ele é bem capaz. Depois então fiz uma outra, que é Casei e Agora. Porque, quer dizer, a pessoa casa, mas e agora? Como que é agora? Às vezes tem uma ideia do que é o casamento e depois vivendo é outra coisa diferente. Sim, porque muitas vezes o alvo é o casamento, a festa, e depois muitas vezes eles não pensam, o casal não pensa no depois. E depois então chega a realidade. Quem vai fazer comida? Quem vai tirar o lixo? Quem vai limpar a roupa? Quem vai lavar a louça? Onde que vai o dinheiro? Todas essas coisas, então. Por isso que eu escrevi esse livro. E para mais informações sobre outros livros, pode ver na editora Curiacos, certo? Sim, é isso. E agora falando acerca deste encontro de mulheres, que é a nossa segunda edição, Sim. Fica sempre interessante saber porque é que surgiu a ideia de fazer um encontro destes. É assim, muitas vezes quando eu ia à África, eles tinham lá uma reunião das senhoras. E depois me convidaram. Sabe, eu não era muito de reunião das senhoras. Esta coisa de senhoras, só senhoras, isto não era muito a minha coisa. Eu sempre tentava me escapar um pouquinho. Mas depois, quando eu estava em África, eles perguntavam, então pronto, aí eu senti, no final, isto é uma coisa importante, é uma reunião importante só para os senhores, para as mulheres. Então eu comecei a fazer isto em África. Já estava a contar com isso. Entretanto, depois voltava a Portugal e uma vez que estava aqui, passar pelas várias igrejas e mostramos assim o que tinha acontecido lá em África. Depois eu fiquei a pensar, quer dizer, eu estou aqui em Portugal, a maioria do tempo eu estou em Portugal e aqui nunca fiz assim um encontro assim com mulheres. Então eu pensei, não, eu acho que é importante fazer também aqui em Portugal. Então o ano passado foi a nossa primeira experiência, nós não sabíamos como que ia ser, não sabia se em Portugal as pessoas iam gostar disso, as mulheres iam ver para um encontro desta, então foi mesmo uma experiência. É por isso que também tínhamos inscrições para ver quantas pessoas iam, né? Então cada dia, já temos tantos, já temos tantos. Mas a típica portuguesa chega até ao fim. Pois. Vai se inscrever no fim, não?
Sim, mas isto é sempre, não é só português. Isto é em toda parte do mundo. Isto é, pronto, mas pronto, aí, quer dizer, se já é antes, então melhor. no último, então Ainda mais. mais. Vai mais. Entretanto, foi assim. E você como é que pode considerar o primeiro, se pudesse descrever numa palavra o encontro de 2024, qual seria? Uma palavra: espetáculo. Maravilha! Então é mesmo nesta palavra de espetáculo, vamos ver um resumo de como foi o evento ano passado. O primeiro encontro de mulheres realizado no dia 25 de maio começou com um cocktail de boas-vindas no Monte das Oliveiras, num ambiente de boa disposição, onde cada mulher foi presenteada com uma lembrança. Seguiu o tão aguardado louvor e adoração, com a presença de um grupo de louvor especial e de um coro que animou todo o povo. Após o louvor inicial, biografias e momentos de alegria, ouvimos 2 testemunhos de como Jesus salvou e transformou vidas. Seguimos para um momento de adoração liderado pela Bispa Crystal, onde todas as mulheres louvaram um espírito de gratidão a Deus. Terminámos da melhor forma com um momento especial protagonizado pela Bispa ao som do saxofone. Após um almoço convívio, iniciámos a tarde com um workshop com a presença de uma consultora de imagem. Seguiu-se o tema de exercício físico e bem-estar, com exemplos práticos de pequenas mudanças no dia-a-dia que ajudam a melhorar a nossa saúde. O último workshop foi sobre gestão financeira, onde aprendemos a concretizar projetos e sonhos através do mapa orçamental. Ter uma ferramenta que lhe permite gerir o seu orçamento familiar. A reunião das 16 horas começou com grande animação, com o grupo Louvor e com a participação de um coro muito entusiasta. Sabe por quê? É bênção! À semelhança da manhã, tivemos 2 testemunhos que falaram do poder de Deus para reconstruir e transformar vidas. A reunião continuou num momento único de adoração a Deus, onde a Bispa iniciou com a sua flauta. Todo o povo adorou e a presença de Deus fez-se sentir. Se falar que tu estás aqui. Na mensagem, a Bispa Crystal mencionou alguns exemplos de mulheres na Bíblia, destacou a história de Ana e da viúva de Sarepta, exortando assim todas as mulheres a semearem o seu melhor em agradecimento a Deus. Minha fé. Foi falado ainda sobre como podemos resistir e vencer aos ataques do diabo. Há tantas mulheres que sofrem de depressão, de opressão, essas coisas todas. Isso não é por acaso. E nós estamos nos fins dos tempos, porque hoje em dia até tem crianças que sofrem com depressão. Crianças sofrem com depressão, mas que é isso? Não é por acaso. São ataques do diabo, porque ele está nos últimos tempos. E é de propósito. Então nós temos que então saber como vencemos os ataques. E os ataques, há só uma maneira de vencer. É com a palavra de Deus. No final, ministrou-se o poder de Deus a todas as mulheres. Terminou com várias mulheres a entregarem a sua vida a Jesus. Um evento que certamente marcou a vida de todas. Este foi o resumo do Encontro de Mulheres de 2024. Há pouco estávamos a falar sobre as expectativas para este ano. Sim. Que se formos a ver os filmes é um pouco o primeiro, uau, que bom, as expectativas para o segundo ficam elevadas. Sim. Nem sempre conseguem superar as expectativas. Este encontro de 2025, acha que vai superar as expectativas daquela água da boca Claro. que as mulheres têm? Claro, não tem dúvida nenhuma. De Claro. certeza. Já que o ano passado foi assim, então este ano é ainda melhor. É sempre para melhorar. É sempre para melhorar, sempre. E o ano passado, para quem nos está a acompanhar e não teve a oportunidade de ver do ano passado e quer ver como é que foi, no canal do YouTube Sim. tem disponível o Encontro de Mulheres 2024. Uhum. Tinha um grande coro Sim. de mulheres a cantar. Sim. Há pouco a Bispa estava-me a dizer de quem é que foi a ideia. Foi a ideia minha, para fazer uma coisa diferente e também para envolver mais mulheres. Sentirem-se parte deste tipo de evento é bom
para as mulheres. Sim, é muito bom mais pessoas participar. Senão seria mais uma reunião muito igual a outras. Então tive esta ideia porque já vi algumas reuniões assim, às vezes vê-se essas coisas. Então eu penso que isto vai ficar bom. Depois eles primeiro estavam já é complicado para iniciar. Diz não precisa ser nada perfeita. Arranja lá os, né, pessoal que já faz parte do louvor. Eu só precisa cantar, eu não precisa não é um show. É só participar e ajudar os senhores e as mulheres a cantar também e ficar entusiasmada. E ficaram, viu-se pelas imagens. Vê-se, sim. Portanto, não perca, pode ver então Sim. as imagens do ano passado. E neste ano, já podemos saber alguma novidade, alguma das coisas que se vai acontecer nesse dia? É claro que não. Então isto é um segredo, eu vou dizer isto tudo. Vamos levar o segredo até ao fim. Até ao fim. Mas vai ser coisas muito boas. Vai ser coisas muito boas. Claro, a pessoa tem que vir, né? Tem que se inscrever. E inscrição, na verdade, é para nós sabermos com quantas mulheres nós contamos, para estar preparadas, para nós podermos receber, porque é sempre esta recepção, onde tem algumas bebidas, alguma coisinha para comer, tem assim, uma lembrançazinha, tem sempre algumas coisinhas assim. E também quem quer se inscrever por causa da comida, para nós também estarmos preparadas. Então é importante que a pessoa também se inscreva no nosso site, né? E também já pode dizer que está aberta a qualquer mulher. Não tem idade, isto não é uma reunião para jovens, não é só para mulheres de uma certa idade, é para todas. É por isso que se chama Encontro de Mulher. E quando nasce uma criança, já se diz, é homem, é mulher. Então, a partir de 0, pode vir. E é preciso ser mulher apenas do Ministério Maná? Não. É qualquer mulher. Isto não é um evento interno, isto é um evento mesmo onde eu vou falar para mulheres. Para mulheres. E você considera que este tipo de eventos transforma vidas? Sim, de certeza. Porque nós vamos ter várias coisas, né? De manhã começamos com uma parte onde que nós, pois eu não quero dizer os segredos todos. Mas podemos ver na programação que é o exercício Sim, com pronto. Deus. Tem o exercício, pronto, tem a ver com exercício. E depois também com Deus, porque também, pronto, vamos agradecer a Deus e pronto, não posso dizer mais nada. E depois também temos workshops, à tarde temos alguns workshops, coisas bem práticas, muito interessantes. Este ano também conseguimos coisas muito interessantes. E depois, com o último, então, temos uma reunião onde eu vou dar a palavra. E acho que esta reunião é muito importante porque lá vou ministrar também para as mulheres. Vai ser uma palavra especificamente para as mulheres. E, quer dizer, é tão importante, sabe? A mulher muitas vezes está tão ocupada com muitas coisas. Porque é casada, tem filhos, tem trabalho, tem muitas coisas para fazer. E é tantas vezes que ela está tão ocupada, está a correr, fazer tanta coisa, que este dia, né, é um dia importante para ela ter um tempinho para ela. Só para ela. Não pensar em outras coisas. É por isso que eu digo, pronto, encontro de mulheres, né? Se um homem quer ver juntos, pronto, ele ajuda lá fora, vai ajudar na cozinha, vai fazer uma outra coisa qualquer. Não fica lá ao lado, então, estou com fome, então, quero uma bebida. Não, pronto. É um dia das mulheres mesmo, para nós ministrarmos para que elas, pronto, podem ter um tempo com Deus mesmo, onde que Deus lhes vai falar, né? E sempre quando Deus nos fala, a nossa vida muda. A nossa vida muda para melhor. Então, é isso. É isso mesmo. Sim. Estas mulheres, qualquer uma mulher, Sim. pode participar e pode então, experimentar Sim. tudo aquilo que se vai passar neste dia, Sim. especificamente só para elas. Até lá há uma informação no site que diz para este evento ser só delas, não há nem igreja infantil, Sim. nem berçário. Sim. O que significa que então, se você tem crianças, deixe com o pai. Sim. Deixe com os Se tios. por acaso não tem ninguém, pode trazer mesmo. Pois, fica lá com eles. E há Sim, sempre de fica haver lá. alguém Sim. que gosta de Não, brincar. As isso crianças não tem brincam umas com problemas. as outras. Sim, isso não tem problemas, mas se consegue, seria melhor, porque aí vai Para ser estarem só elas. só folgada. Algo que a Bispa disse é muito interessante. Realmente hoje a mulher tem tanta coisa em cima. Antigamente falavam sobre... Agora nós temos que ser feministas. E você considera que o facto de as mulheres quererem ter poder, quererem ter essa independência, não trouxe mais peso para a mulher? Completamente. Eu sou da época que na Holanda, na época, eles diziam para as mulheres, né, para as meninas, na época,
toma, escolhe lá matemática, essas ciências todas, você pode ser tudo que vocês quiserem, né? Porque eles faziam muita publicidade sobre isso, porque ainda não era muito comum. Entretanto, eu agora olho para trás e eu vejo essas mulheres que foram atrás dessa conversa se tornaram médicos e muitas outras profissões dessas, né? Arquitetos, etc. E o que é que eu vejo? Vejo que eles estão super ocupadas. Estão estilo escravo do trabalho deles e não só isso, porque continua com as outras coisas. Depois eu fico a pensar, isto é uma libertação, isto era para ajudar, isto deu um peso tremendo sobre as mulheres. E agora, nesta parte deste programa, vamos então perceber um pouco do que é que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, porque se as mulheres estão tão pesadas na sociedade de hoje em dia, Deus tem algo de bom para elas. Vamos ver uma vida transformada. Olá, sou a Thalita, vivo no Luxemburgo. Então, eu sofri por um processo de divórcio, que esse processo de divórcio levou-me a mim e a minha filha irmos viver para um abrigo de mulheres que sofrem violência doméstica. Existiam condições para viver no abrigo, que é também respeitar as regras. As regras não eram fáceis de se cumprir, mas tínhamos que cumprir. E neste processo, firmamo-nos na igreja, ainda mais, e pedimos o aconselhamento pastoral. Depois do aconselhamento pastoral, orações, perseverança, acreditar, pedir a Deus para abrir uma porta de uma casa e em conjunto com os irmãos da igreja orávamos a pedir que essa porta viesse a abrir-se e Deus abriu a porta e foi um grande milagre que eu tive no meio do sofrimento que eu não imaginava que a porta viria de abrir naquele momento. A porta abriu-se e neste momento temos o nosso apartamento, vivemos num apartamento próximo da igreja e estamos firmes na palavra e servimos a Deus. Este é o meu testemunho. Het devo ik al Marie-Madeleine. Wie zagen geduldig zijn. Wij zijn zoals Deborah. Ser inteligente como Abigail. Być boyacna ako Esther. Ser corajosa, Simarabe. Être patiente, como Rebeca. Ser fiel como Ana. Ser obediente, como Maria. To be loyal like Ruth. E como estamos a perceber neste programa especial, Deus muda vidas. Este encontro de mulheres da Igreja Maná também está disponível para qualquer pessoa em várias plataformas. E antes de falarmos sobre onde podemos assistir, para quem nos está em casa, ou até noutro país, porque Sim. o Ministério Maná está em muitos continentes. Sim. Estávamos a falar há pouco que as mulheres são muito pressionadas pela sociedade hoje em dia. Há certos padrões que não mudaram, outras coisas mudaram bastante. O que é que Deus pode fazer na vida de uma mulher? Pode ajudar, pode dar força e também quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, então Deus nos ensina quando nós colocamos certas prioridades, as coisas depois vão ao lugar. Porque às vezes o problema é a pessoa que quer fazer tudo 100% e isso é basicamente impossível. E quando a pessoa aprende qual é a prioridade que é o mais importante mesmo, o que é mesmo interessa, a pessoa foca-se lá nessas coisas e outras têm menos tempo ou mais, não é assim tão importante. E quando a pessoa aplica a palavra de Deus, não é só que a pessoa vai fazer uma coisa que está na Bíblia, mas Deus é real e Ele vai mesmo renovar as nossas forças. É uma coisa impressionante. Ele vai dar sabedoria, vai fazer quando nós gastamos tempo com Deus, parece que Ele depois nos dá mais tempo, a pessoa tem mais tempo para fazer outras coisas. E não só isso, mas Deus é um Deus mesmo do sobrenatural. Coisas sobrenaturais acontecem. Mesmo quando a pessoa está desesperada, já não vê saída, com Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele abre caminhos. Ele faz mesmo o sobrenatural, quer dizer, aquilo que humanamente é impossível, Deus faz. Deus faz coisas.
Temos muitas testemunhas dessas. Então, se você passa por algum problema, alguma dificuldade, para a pessoa lá fora que não tem Deus, talvez você não vê solução e muitas vezes não há uma solução. Mas para Deus sempre há uma solução, sempre há uma maneira fora, porque Ele é Deus. Pronto. E há um tema muito controverso em relação à mulher hoje em dia, é num casamento a submissão. Se pudesse ser em um breve resumo, porque há muitas pessoas que entendem que submissão é a mulher aceitar tudo do marido, ser cá em Portugal dizemos um capacho, aceitar até violência, maus tratos. O que é submissão do ponto de vista de Deus? A submissão, na verdade, tem a ver com as prioridades. Se a pessoa olha para uma empresa, é mais fácil entender. Numa empresa, há alguém que manda. Porque se ninguém manda, ninguém vai tomar as decisões. E toda a gente fica a falar e nada acontece. E vai passando o tempo, e com o tempo vai-se passar as oportunidades e a pessoa não chega a fazer nada. E numa família é assim também, que Deus decidiu que o marido é a cabeça, né, a autoridade. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer que ele vai fazer o que ele quiser, que ele não quer saber da mulher nem dos filhos, não. O casal vai se falando, mas há sempre um momento que os dois não concordam. Uma quer uma coisa, outra quer a outra. Então a Bíblia diz que então, num caso destas, quem toma a decisão final é o marido. Agora ele não pode tomar a decisão de qualquer jeito, só pensando nele. Ele tem que pensar no bem da sua família toda. Essa decisão vai ser bem para a família toda ou só para ele? Porque sabe, depois no final de contas, ele também tem que prestar contas a Deus. Porque ele está lá em nome de Deus também. Então Deus lhe deu esta autoridade. Então submissão, né, na verdade, tira um peso de nós. Porque é muito bom, às vezes as pessoas gostam de mandar. Porque eu posso fazer o que eu quiser, mas não é só isso. Eu posso fazer o que eu quiser, mas se uma coisa corre mal, quem é responsável? Então, quer dizer, o mandar vem com uma responsabilidade. E se a pessoa se submete, quer dizer, é menos um peso que a pessoa tem. Porque a pessoa não precisa pensar, olhar todo para frente, o que é que pode acontecer, não pode acontecer, e depois isto acontece, é menos um peso. E depois sabendo que acima de tudo está Deus, que Ele está em controle, Ele ajuda, Ele é capaz mesmo, né? Porque às vezes as mulheres dizem, isso o meu marido está errado. E claro, ele não está sempre perfeito, ele vai fazer uma decisão ou outra errada, claro, é lógico. Mas se Deus está presente na nossa vida, então Deus é muito capaz para dar uma volta e no final de contas tudo vai correr bem. Então estes são alguns dos temas que faz muita confusão às mulheres hoje em dia. Podem ser esclarecidos em encontros como estes para as pessoas poderem entender então qual é que é o objetivo que Deus tem para a vida delas. Sim. Sabe, quando Deus diz uma coisa, Ele quer sempre o bem para todas as pessoas. É bom reforçar isso, não é? Porque quando Ele coloca estas posições, né, autoridade dentro de um casamento, é para o bem de todas. É para o bem do marido, é para o bem da esposa, é para o bem dos filhos, é para o bem de todas. Se todas nós reconhecemos que Deus, que a ideia da família é de Deus, então se nós vivemos assim, então toda a gente vai ser feliz. Toda a gente. Então aí as coisas vão funcionar, porque quando Deus diz uma coisa, é sempre para o bem de todas. Não é só para Ele só dar um favor aos homens, não é. Porque Ele quer ajudar a mulher, Ele quer ajudar as crianças, para que se cresça nesta família, é um conjunto de pessoas que andam com Deus. E quanto mais anda, mais Deus vai estar presente, mais coisas boas vão acontecer. Porque sabe uma coisa? Tudo que é bom é de Deus. Tudo. Maravilha. Tudo mesmo, tudo. E o Espaço Mulher está em muitas plataformas com esse objetivo de espalhar essa mensagem para que toda a gente consiga perceber qual é então o objetivo de Deus. E quais são as plataformas ou os sítios onde as pessoas podem encontrar estes materiais do Espaço Mulher? Então está mesmo no nosso site, depois também está no Facebook, está no Instagram, no YouTube e... Telegram. Eu já vi lá também. O canal do Telegram. Sim. Tem o canal do Telegram também. Então está nos vários lados onde as pessoas estão. Né? Se vai mesmo ao nosso site, que é o www.spacomulher.eu. Então lá também, depois a pessoa também vê, né, onde que nós estamos também. No Facebook, etc. Como a pessoa pode procurar. E como nós aprendemos, Bispo, o que é bom acaba rápido. Sim. Foi rápido. Espero que estejam a gostar, quem está em casa. Eu, pelo menos, estou a gostar muito de conversar consigo. Mas queria-lhe agora pedir para terminar um convite para as mulheres virem e para quem é homem e nos está a assistir, convidar uma mulher para vir também. Sim. Então, quero fazer um convite a toda a gente que me está a ouvir.
Se você é mulher, então você venha. Venha, se você diz, sozinha, traz um amigo. Traz uma amiga, familiar. Não importa a idade, porque isto é mesmo um evento para pensar em todas. Não é só para jovens, não é só para pessoas de mais idade. É para todo mundo, porque estamos a falar do assunto de ser mulher. E todas nós passamos por várias fases na vida. Então, estamos a pensar em todas vocês. Se você está a assistir que você é homem, deixa a sua mulher ir. E arranja uma maneira para ela poder ir. Se ela não tem carta, então você dá a boleia, leva ela até aqui. E diga, olha, vai lá, porque aí você também tem um dia sozinha. E você arranja alguns amigos. Pronto. Entretanto, então você que é mulher, venha e convida-me, amigas. Pronto. E vai ser muito bom. Estamos à sua espera. Bispa, muito obrigada. Foi muito bom tê-la aqui. E encontramos-nos no espaço, no Encontro de Mulheres. É isso. No Espaço Mulher também no site encontramos lá a Bispa. Até uma próxima, muito obrigada. Sim, muito obrigada. E então chegamos ao fim deste programa especial. A Curiaques TV é a televisão oficial deste programa, mas vai fazer transmissão noutros canais. Para mais informações pode ver no site igrejamana.com. Muito obrigada a todos pela vossa companhia. Mulheres, o nosso dia está a chegar. No sábado, dia 24 de maio, realiza-se o segundo encontro de mulheres em Portugal, pensado especialmente para si, onde cada detalhe foi preparado com amor. Desde a recepção de boas-vindas com um brinde especial, a um momento único com Deus. Almoço convívio, workshops com temas que vai adorar e a reunião com a ministração da Bispa Cristel Tadeu com transmissão em direto. Para mais informações, consulte o site igrejamana.com. Não fique de fora!